Olá! Assista agora a AMA do dia 25 de junho de 2026 do Projeto Vitra. Boa noite, Vitra. Boa noite, meus queridos. Um abraço a cada um de vocês que merecem toda a minha consideração e a minha admiração pela vossa persistência no mundo cripto. Vou dizer rapidamente que esta AMA vai ser muito rápida. Vocês já perceberam possivelmente que eu tenho estado menos ativo, menos participativo no grupo e vou explicar a razão. Não tem nada a ver com o mundo cripto. Pelo contrário, estou cada vez mais confiante no mundo cripto, nos nossos investimentos em criptomoedas. O que tem a ver é que estamos aqui no mês de junho e até meados de julho. São épocas de muita festividade junina aqui na região do interior da Paraíba. O maior São João do Mundo, em Campina Grande. O maior São Pedro, noutra cidade aqui onde eu tenho casa também. Enfim, entretanto, meu filho chegou de Portugal, o filho mais velho, que tem 23 anos, veio passar as festas juninas com o pai. Então, além do período já ser festivo, já ser um período em que, para dizer-vos a verdade, andamos praticamente em festa todos os dias, com eventos, com jantares, com festas, arraiais, como se diz aqui, os célebres arraiais juninos. Eu participo muito disso, eu e a minha família toda, os meus amigos. Então, tenho tido pouquíssimo tempo e, além disso, chegou o meu filho, veio se juntar a mim para festejarmos e saborearmos esta época tão prazerosa na vida dos paraibanos. Como sabem, eu tenho 2 filhos que nasceram aqui na Paraíba. O Luizinho, que está com 2 anos, nasceu na altura da Vitra, e tenho a Luísa, que está com 6 anos, e tenho esse meu filho português, tem 23 anos e que está aqui comigo. Então, eles até me pediram muito: não, pai, não faças a live hoje. Eu disse: não, eu vou fazer uma coisinha rápida, meia hora no máximo, só para que não fique este hiato, este vazio, e para que não pensem eles, os investidores, eu até expliquei a eles que eu estou de alguma forma triste com o mercado de cripto, ou estou desistindo. Não, de forma nenhuma mesmo, de forma nenhuma. E quero dizer-vos o seguinte, em termos de mundo cripto, para que isso fique aqui registado. Claro que vermos, por exemplo, o Bitcoin hoje fazer um novo fundo de $58.100, para quem não tem bases, conhecimento suficiente, é amedrontante, ou seja, causa medo. E causa tanto medo que voltamos ao medo extremo, batemos hoje em 10 pontos na escala entre medo e ganância, e posso dizer-vos, sem medo de errar, que aqueles que não têm uma perfeita noção e uma profunda convicção daquilo que estão fazendo no mundo cripto, com os seus investimentos, já caíram fora. O mercado já os expulsou. Seja porque venderam no pânico sell, no medo extremo, sejam porque veem o mundo cripto como um tigrinho super alavancando 20, 30, 50, 100 vezes no mercado de futuros perpétuos, e foram liquidados, pura e simplesmente liquidados. Só para ter uma ideia, aquela pancada hoje para baixo, eu até printei aqui um gráfico que traduz, que reflete exatamente esta pancada aqui, no gráfico de 1 hora. Vejam só isto. Esta pancada aqui no gráfico de 1 hora, e o Bitcoin bateu $58.115. Claro que uma vela destas é pura liquidação. Pura liquidação dos super alavancados no sentido longo. Ou seja, quem sabe que realmente o mercado, o mundo cripto, o Bitcoin, está no fundo do poço,
não tem mais por onde cair, ou seja, está super vendido. Então, as pessoas sabem que vai haver subida, sabem que vai haver valorização, e numa tentativa infantil, desesperada de enricarem, fazem apostas, super alavancando a expectativa de alta que o mercado vai ter, que o Bitcoin vai ter, só que fazem de forma errada, fazem olhando do mercado como que um tigrinho, como que uma roleta russa. Então, alavancam, apostam tudo e mais alguma coisa, 50, 100 vezes, 200 vezes, e são liquidados. O mercado não perdoa. O mercado não perdoa e realmente mais de 90, 95% desta galera já foi liquidada do mercado. Repito, uns porque não têm conhecimento e no medo extremo, no pânico, venderam as suas posições, saíram do mercado, e outros porque, com uma certa ingenuidade, muito distraídas, uma certa ingenuidade, acham que o mercado é ingênuo, que o mercado vai ter dinheiro para enricar todo mundo, e então fazem apostas no mercado, futuros perpétuos, super alavancando, e são liquidados. O mercado não perdoa. E o mercado, atenção, o mercado liquida, quer no sentido longo, por exemplo, esta pancada hoje liquidou em espaço de minutos mais de 500 milhões de dólares. Esta pancada para baixo, ou seja, muita gente apostando na alta de forma super alavancada, muitas vezes, e o mercado liquidou-os. E já, quando o mercado, quando o Bitcoin estiver, que vai estar rapidamente em cerca de 64 mil dólares, porque é a sua VWAP mensal, ele sempre busca a sua VWAP, seja para cima, seja para baixo, ou seja, quando cai muito, volta à sua VWAP mensal, quando sobe muito, cai e volta à sua VWAP mensal, que são médias móveis. Então, rapidamente o Bitcoin vai ir para 64 mil dólares, e quando muita gente estiver a achar que ele rapidamente, de forma também muito rápida, muito célere, vai bater 70, 80, ele volta a dar mais uma pancada, liquida os alavancados e vai fazendo isto, quer no sentido da valorização, quer no sentido da queda do mercado. É sempre assim. E vai sufragando, sugando esta liquidez que se encontra nos dois sentidos. Muita gente apostando na queda, apostando, muita gente apostando na subida, ou seja, são apostadores, não são investidores, e o mercado vai liquidando todos eles e vai drenando, vai sugando essa liquidez toda. Então é isso que se passa. A mim não me causa nenhum receio, porque eu não tenho nenhuma dúvida daquilo que vai acontecer, muito mais rápido do que muita gente está à espera, que é o Bitcoin ficar acima de 70 mil dólares, de 80 mil dólares, bater nova máxima histórica. Não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Agora, claro, cai esses sobressaltos pelo caminho, e como eu sempre digo, Bitcoin sobe desabando. Ele vai desabando, mas vai subindo. Vai sugando a liquidez, nos dois sentidos, sentido longo e sentido short, mas vai subindo com a sua trajetória de valorização. E por falar na sua trajetória de valorização, eu quero vos colocar aqui um quadro muito interessante, que encontrei hoje aí, para que vocês vejam ao longo do tempo qual é que é realmente o comportamento do Bitcoin. E depois vamos falar do momento atual que estamos a viver. Vejam aqui esta tabela de valorização desde 2010. E eu acho que as pessoas como nós, que temos algumas informações dessas, a gente fica mais tranquilos. Eu, pelo menos, fico mais tranquilo, mais calmo e perfeitamente consciente daquilo que estou a fazer. Vejam aqui, em 2010, que é o primeiro ano, o Bitcoin estava, vejam só, 203. O Bitcoin estava em 203. E passou, ou seja, cortou 2 zeros. Passou para 30 centavos de dólar. Significou isto, em 2010, uma valorização de 9.900%. Certo? Depois de 30 centavos no ano 2011, passou para 4 dólares e 72, ou seja, uma valorização de 1.400%.
173%, ou seja, fez mais do que 10x. 1000% é 10x de valorização, ou seja, 10 vezes. Depois foi. Depois, em 2013, o Bitcoin estava a $13. Se tivéssemos comprado nessa época, né? Estava a $13, foi para $758. Teve uma valorização de 5.507%, ou seja, fez mais de 5x. Depois, em 2014, teve uma correção de 58%, passou de $758 para $320. Depois foi 2017, que foi um ano de halving, portanto, um ano de valorização muito positiva, passou de $968, ou seja, não valia, portanto, nem $1.000, e foi para os 13.860 em 2017. Ou seja, uma valorização de 1.331%, ou seja, fez vezes 13 vezes de valorização. Depois, em 2018, corrigiu, vejam só, sempre tem as correções. 2018 corrigiu, ou seja, a seguir, portanto, ao pico de alta, corrigiu 73%. 73%. Estava em $13.860 e caiu para $3.689. Certo? Corrigiu 73%. Depois, em 2020, por exemplo, subiu 301%, ou seja, fez 3 vezes, estava em $7.000, foi para $28.000. Depois, em 2022, corrigiu de novo 65% de queda negativa. Depois, vejam o seguinte, em 2024, subiu, em 2023, ainda antes disso, subiu 156%, ou seja, estava em $16.000, bateu em 2023 estava em 16 mil, e foi bater $42.000, 156% de valorização. Em 2024, 121% de valorização. Em 2025, estava em $93.000 e caiu para $87.000. 6% de desvalorização. Em 2026, que é onde estamos, estava em $87.000 no início do ano e corrigiu para $60.000, cerca de 31%. Agora vejam o seguinte, de $126.000, que foi em 25 de outubro, a ATH do Bitcoin, 126 mil, para 60 mil, ou 59 mil, ou 58 mil, é uma valorização de cerca de 50% a 60%. Mas vejam que ele já teve desvalorizações, aliás, de 126 mil, que foi o seu topo, corrigindo para 60 mil, ou para 59 mil, ou para 58 mil, que é o caso, ou já está em 59 mil, bateu 58, corrigiu, ou seja, desvalorizou mais 50%, cerca de 50%, 55%. Mas ele, em 2022, ele corrigiu, desvalorizou 65%. Em 2014, 58%. Em 2018, uma correção de 73%. Então vejam que aquilo que está a acontecer, e era esta palavra de, digamos, de esclarecimento, de informação que eu vos quero trazer e de alento, não é nada que não tenha acontecido já com o Bitcoin. Essa desvalorização que temos neste momento de $126.000 para 59 ou 58, cerca de 50 e poucos por cento, não é nada estranho. Não é nada de anormal no Bitcoin, para quem estuda um pouquinho este mercado. Não é nada de anormal, não é nada de preocupante, não é nada de irracional, não é nada que nunca tenha acontecido. Pelo contrário, já aconteceram até desvalorizações, correções mais fortes do que essa que estamos a viver, mais violentas do que essa que estamos a viver. E vejam o seguinte, isso é que é mais importante. Mais importante do que a desvalorização é o que vem a seguir, que é a supervalorização que vem a seguir. Vejam, por exemplo, quando ele desvalorizou 58%, em 2014, depois valorizou 1.331%, ou seja, fez uma valorização de 13x, de 13 vezes. A mesma coisa em 2022, que desvalorizou 65% e depois a seguir fez uma valorização de 156% em 23, em 24, 121%.
E neste ano, e é aqui que eu quero chegar, não vai ser diferente. Acreditem que não vai ser diferente. É claro que até esta valorização explosiva chegar, a grande maioria, a esmagadora maioria, já foi liquidada, já foi expurgada do mercado, já foi expulsa do mercado. Porque o mercado não tem dinheiro para enricar todo mundo, não tem dinheiro para tornar todo mundo milionário. Só ficam aqueles que realmente têm a convicção plena, a certeza objetiva daquilo que estão fazendo, como nós temos. Por isso é que estamos aqui, a cada quinta-feira, recebendo informações, trocando informações e tendo essa motivação que eu tento vos trazer, apesar do mercado estar numa fase de terra arrasada, de desânimo, de medo extremo. Portanto, isto é perfeitamente normal, porque é justamente depois desta tempestade toda que vem a bonança, que vem a colheita, que vem a valorização. Por isso, eu vos quero deixar este quadro aqui, que essas informações, para mim, são muito importantes, porque uma coisa é nós dizermos, nos ciclos passados foi a mesma coisa. Outra coisa é pegarmos aqui em dados concretos, os valores objetivos, factuais, do Bitcoin e dizer assim, olha, no ano tal era tal, corrigiu X, ou seja, com dados objetivos e com factos, e contra factos não há argumentos. Uma coisa é darmos opiniões, vivermos o achismo, outra coisa é trazermos resultados concretos. E, a partir daqui, cada um tira as suas conclusões e toma suas decisões. A minha conclusão é muito simples. Não tenham dúvida nenhuma de que a valorização vai vir, a nossa colheita vai vir e é mais do que merecida. Agora, claro, a grande maioria já caiu fora, já foi chutada para fora do mercado. Na sequência disto, eu quero só dizer mais 2 ou 3 coisas que eu também reputo de muito importante e quero aqui partilhar com vocês. Que é o seguinte. Por exemplo, esta informação, para mim, ela é de uma mais-valia que vocês não fazem ideia. Há quem não dê importância a essas informações. Eu dou, porque é em base delas e das minhas análises que eu tomo as minhas decisões em relação aos meus investimentos. Por exemplo, esta notícia saiu hoje. Este senhor aqui, eu vou deixar aqui com vocês, é um senhor charmoso e simpático. E quem é este homem? O que é que ele tem a ver com o mundo cripto? Este senhor é o French Hill. Quem é o French Hill? É um americano que é tão só, vejam lá, o presidente da Câmara dos Estados Unidos. Equivalente ao nosso David Alcolumbre. Não que nos traga grandes recordações do nosso presidente do Senado, mas é um cara que nos Estados Unidos ocupa o mesmo cargo. E ele disse à Fox hoje que a lei de clareza, ou seja, a Clarity Act, já tem apoio bipartidário, ou seja, apoio dos 2 partidos, dos republicanos e dos democratas, para ser aprovada. Resumindo, a Clarity Act, que eu já falei aqui várias vezes dela, vai trazer os últimos pormenores da regulamentação ao mundo cripto, às altcoins, às stablecoins, já está, portanto, já foi obtido o acordo para a sua aprovação no Senado. E será aprovada durante o mês de julho. Existe uma expectativa de que seja no dia 4 de julho, já falei várias vezes acerca disso também, que é o dia da independência americana, o 4th of July. Não sei se vai ser mesmo dia de 4 de julho, mas era bom que fosse, mas que não seja no dia 4 de julho, que seja no dia 17 ou no dia 19, interessa que seja aprovada rapidamente. E porquê? Porque esta lei, sendo aprovada, ficam esclarecidas todas as dúvidas, todas as incertezas, todas as inseguranças e, sobretudo, fica deixada para trás das costas toda aquela perseguição que foi feita ao mundo cripto durante todo este tempo. E eu pergunto, quem não se lembra da perseguição feita pela SEC, na pessoa do seu presidente, do Gary Gensler, o careca, o presidente da SEC, que é equivalente à nossa Comissão de Valores Imobiliários, das perseguições que foram feitas às criptomoedas. Por exemplo, o dono da Binance, o CZ, foi preso.
foi preso. E teve que fazer foi preso cerca de 4 meses e teve que pagar cerca de 4 bilhões de dólares, não me falha a memória, para, portanto, para só cumprir 4 meses de prisão. Mas não foi só ele. O Justice Sun, portanto, o dono da Tron e da Huobi, era a próxima vítima. E tantas... A Ripple, por exemplo, o projeto XRP, o que sofreu nas mãos dessa SEC. A própria Ethereum, eles diziam que inicialmente era um security, ou seja, não era uma commodity, e que, enfim, foi uma perseguição terrível. Com a aprovação dessa lei, não há mais perseguição do mundo cripto, não há mais insegurança e certeza no mundo cripto, e então os institucionais, e é aqui que é a cereja do bolo, os institucionais, os grandes players de Wall Street, muitos deles já estão entrando no mundo cripto, mas estão entrando com algum receio, porque a lei não foi aprovada e estes grandes baleias, grandes players de Wall Street, um JP Morgan, um Morgan Stanley, um Bank of America, um Goldman Sachs, uma Fidelity, que gerem trilhões de dólares em fundos de ativos, só entram com os seus bilhões de dólares, com os seus trilhões de dólares, quando essa regulamentação estiver aprovada. E quando essa regulamentação for realmente aprovada, que se espera que seja em julho, então sim vão começar a entrar os trilhões de dólares dessa galera. Existe uma senhora que é a senadora Elizabeth Warren, que é democrata, do estado de Massachusetts, e ela é a pessoa mais crítica do mundo cripto que existe à face da Terra, porque é dos democratas, e os democratas não querem a liberdade financeira que é obtida através das criptomoedas. E ela disse o seguinte: não podem aprovar a Clarity Act, porque se for aprovada vão entrar 30 trilhões de dólares no mundo cripto, e isso vai derrubar a economia americana. E eu, ao ler essa informação dela, eu sorri sozinho e disse: ainda bem que traz essa informação. Não não pelo medo que estás a trazer ao mundo cripto, mas pela informação de que vão entrar 30 trilhões com a aprovação da Clarity Act. Então imaginem, um mundo cripto que agora tem uma capitalização de mercado de apenas 2 trilhões, sendo o Bitcoin com uma dominância de cerca de 58%, ou seja, a capitalização de mercado do Bitcoin é cerca de 1,2 trilhões, os outros 800 bilhões são de todas as altcoins. Imaginem estes 2 trilhões que é o que temos agora, de todo o mundo cripto, virarem 20, 25, 30 trilhões, de acordo com os valores trazidos por essa senadora, que é contra o mundo cripto e que não quer que a Clarity Act seja aprovada. Imaginem vocês o que é chegar, o que é o mundo cripto, que está, repito, atualmente, que tem apenas 2 trilhões, incluindo Bitcoin e todas essas altcoins, que são milhões de altcoins, né? Vale 2 trilhões. Imaginem, com a aprovação da Clarity Act, nas palavras dessa senadora que é contra o mundo cripto, diz: não aprovem não, porque senão vão chegar 30 trilhões ao mundo cripto. Imaginem vocês, eu já não quero os 30, que chegue metade disso, que chegue 15 trilhões. Que chegue 15 trilhões. Imaginem vocês. E nesse sentido, os 15 trilhões, ficando cerca de metade para o Bitcoin passa dos atuais 1 trilhão para 7 trilhões e meio. Ou seja, pode fazer perfeitamente 7 vezes em relação ao seu valor atual. Então, é isso que eu vos quero dizer. Não é achismo, gente. Não é opinião. São dados muito concretos. Portanto, a Clarity Act vai ser aprovada. Quem o diz é o presidente do Senado americano. E os democratas estão morrendo de medo porque sabem que vai vir uma enxurrada, um tsunami, são trilhões de dólares ao mundo cripto. E com isso, o valor das criptomoedas, do Bitcoin, das boas altcoins, vão explodir de valorização. E com isso as pessoas vão ter realmente os seus investimentos extremamente valorizados e com isso vão começar a ter no mundo todo, quem é investidor do mundo cripto, a sua almejada, desejada
e merecida liberdade financeira. Isso assusta todos os governos de esquerda, porque liberdade financeira é incompatível com um sistema centralizador. E, portanto, o mundo cripto é justamente, a Web3 é justamente, portanto, justamente o contrário daquilo que é um Estado centralizador, cobrando impostos e querendo mandar nas nossas finanças, no nosso capital, no nosso investimento. O mundo cripto traz precisamente o reverso de tudo isso, o contrário de tudo isso. Por isso é que assusta tanto os governos esquerdistas por esse mundo afora. Mas não há o que fazer. Como se costuma dizer, esta pasta já saiu do tubo, não há o que fazer. Tentaram de tudo para derrubar o mundo cripto. Acreditem que tentaram de tudo. Esses grandes players, esses grandes banqueiros, sobretudo americanos, o JP Morgan, Stanley Morgan, fizeram de tudo para derrubar o Michael Saylor, da Strategy, e para derrubar o mundo cripto em geral. Não conseguiram. E agora estão a tentar ganhar tempo, estão derrubando ainda, manipulando o mercado para lhes dar tempo de, enquanto essa Clarity Act não é aprovada, porque a partir daí eles não têm mais a ponto de correr, estão tentando de tudo para se posicionar, para irem comprando a preços baixos, é claro. Porque sabem que a partir do momento em que essa lei é aprovada, a explosão de valorização do mercado é um facto incontestável. Eles sabem disso. Então, está por dias, está por semanas a aprovação dessa lei e, como consequência disso, como corolário natural disso, a vinda de trilhões de dólares até ao mundo cripto e, com isso, a exploração de valorização. Queria eu que essa aprovação fosse no dia 4. E não só eu que quero. O presidente Trump já o disse também, que quer sancionar essa lei, quer promulgá-la, assiná-la, no dia 4, que é o dia da independência da América. Vamos ver se realmente até o dia 4 ela é aprovada no Senado. Falta pouquinho tempo, né? Mas repito, mesmo que não seja no dia 4, que seja no mês de julho, já está ótimo, porque a partir daí, minha gente, acreditem que a explosão de valorização do mundo cripto vai chegar. E quem estiver bem posicionado vai se dar muito bem. E quem já foi chutado do mercado, expurgado do mercado, lamento, venha daqui a 2, 3 anos, que ainda venha tempo. Já é comprar muito mais caro, portanto, as boas altcoins ou o próprio Bitcoin, mas ainda venha tempo que o mundo cripto está muito barato. Era isso que eu vos queria dizer, dar-vos aqui esse grito de esperança, de afago, de ânimo, e também, já agora, para corroborar mais uma vez e justificar mais uma vez aquilo que eu estou dizendo, vou deixar-vos aqui também este gráfico que eu acho espetacular e que é muito interessante, é um gráfico muito elucidativo, em que diz o seguinte, em cada ciclo, quando bate o fundo, aparece aqui buy zone, ou seja, zona de compra. Buy é comprar, é compra, né? Portanto, em 2018, o Bitcoin, portanto, bateu em 2016, 2017, bateu 19 mil dólares, até bateu 20 mil, mas aqui está 19 mil dólares. Bateu, fez fundo em 2018, em 2020, quando bate nessa linha de tendência de baixa, zona de comprar. Em 2021, mesma coisa. Bateu o seu topo em 64.900, vocês lembram-se? Depois corrigiu, foi buscar novo topo em 69 mil dólares em 2021, corrigiu, portanto, e em 2022, zona de compra novamente. Em 2025, bateu 126 mil e está novamente no fundo, ou seja, não tem muito mais por onde cair, ou seja, é zona de compra, é oportunidade de compra. E a previsão aqui, segundo este gráfico, e eu concordo com ele, podem até printar isto aqui e guardar isto aqui, eu concordo muito com este gráfico, o Bitcoin irá ficar em cerca de acima de 400 mil dólares este ciclo, este ano. Então, essa é a minha previsão também, essa é a previsão deste analista, e eu quero deixar aqui isto. Claro que falarmos agora, Bitcoin está a 59 mil dólares, 58 mil dólares, e falarmos que vai ter acima de 400 mil, isso parece ser uma loucura, né? Uma utopia, uma coisa irrealista, inalcançável, mas, portanto, aqueles que acreditam realmente, aqueles que têm esse conhecimento,
sabem que ele vai atingir esses valores. Aqueles que não acreditam e que acham que 126 mil já foi topo e tal, boa sorte para eles, eu não tenho muito o que dizer. Aliás, outra coisa também que me tem feito estar ausente aqui também, não só porque é época junina, também porque é Copa do Mundo, sabe? E eu vos confesso que nunca fui grande jogador de futebol, nunca fui muito apaixonado por assistir jogos, não assisto. Agora, a cada 4 anos eu tento assistir praticamente todos os jogos da Copa do Mundo. Copa do Mundo e Copa da Europa. Aí eu gosto de assistir ao futebol. Não sou daqueles adeptos de assistir todos os domingos aos jogos do campeonato, seja de Portugal, seja de Brasil. Não assisto, não tenho paciência para isso. Não é a minha praia. Agora gosto de assistir aos jogos da Copa do Mundo. Esses são um dos motivos pelos quais também estou um pouquinho ausente aqui no nosso grupo e vou continuar a estar. Esse motivo, aliado ao facto do meu filho estar cá, veio passar aqui um mês de férias comigo e também ao facto de ser um período junino, da época junina, e é uma época em que os amigos se encontram, as famílias se reúnem, faz-se várias confraternizações em casas particulares, em lugares públicos, então eu estou mesmo nessa vibe agora, mas sempre de olho no mundo cripto, é claro, sempre de olho no que se passa, e por isso fiz questão de vos trazer aqui nesta AMA, mais uma vez, a minha análise, a minha opinião e a minha visão daquilo que estamos vivenciando no mundo cripto e daquilo que será o mundo cripto daqui para a frente. Não duvidem que o pior já passou, a limpeza do mercado já foi feita, dos indecisos, dos inseguros, dos incautos, dos ingênuos, dos mal informados, todos esses já foram varridos do mercado. Venderam no pânico, venderam no meio extremo, ou venderam ou foram liquidados através das suas alavancagens. Alavancando 10, 20, 30, 50, 100 vezes, já foram liquidados, quer num sentido longo, quer num sentido short. O mercado não perdoa, porque o mercado é feito de manipulação pelos grandes players. Então, vocês acham que um dono de uma Binance, um dono de uma Coinbase, o Louis Armstrong, o dono da Binance, o CZ, o dono de uma Hobby, que é o dono da Tron, o Justin Sun, esses caras não conversam entre eles. Esses caras não manipulam o mercado no sentido de ver, por exemplo, 4 ou 5 bilhões de dólares ali super alavancados em posições shortadas ou longas. Claro que conversam entre eles. E vão expurgando essa galera do mercado, até que depois o book fica mais livre, fica mais leve, e a partir daí, e com agora a aprovação da Clarity Act, que vai fazer com que cheguem os trilhões de dólares dos institucionais, a partir daí eles não terão muito mais como manipular muito, porque os grandes players, eles querem se posicionar e querem o Bitcoin super valorizado, para que depois eles possam vender as suas criptomoedas quando o Bitcoin estiver acima de 300 mil dólares, 400 mil dólares. E aí, quem não aproveitar agora vai entrar tarde e vai pagar muito caro. Essa é a minha análise, essa é a minha visão do mundo cripto, e em função disso estou cá, estou de pedra e cal, como se diz, estou muito seguro, muito tranquilo, muito confiante, e sei que vocês também. Não somos muitos, mas somos guerreiros e somos darwinistas, ou seja, este mercado é só para aqueles que são fortes nas suas convicções e são seguros nas suas posições. Era isso que eu vos queria dizer. Um abraço a cada um de vocês. Boas festividades juninas aí nas vossas regiões respectivas. Estou a ver aqui, por exemplo, o Marcos, que sei que é paraibano, o Roberto Aguiar, sei que é carioca. Não sei se o Aleandro Márcio, sei que é carioca também. Não sei se aí no Rio de Janeiro se festeja muito as festas juninas. Acho que não. Acho que é mais o carnaval, né? Aqui no Nordeste, sobretudo no estado da Paraíba. É o São João, dizem que é o maior São João aqui do Brasil. Em Campina Grande, o segundo em Caruaru, estado de Pernambuco, são festas muito fortes. Então eu estou por cá, estou assistindo à Copa do Mundo, curtindo o meu filho, curtindo a minha família, e um abraço a cada um de vocês. Fiquem com Deus e muito obrigado pela vossa presença. Foi uma alma curta hoje, a mais curta de todas, mas tem um bom motivo. Eu tenho ali a minha família à espera para irmos jantar agora
e irmos ali dançar um forrozinho pé de serra. Um grande abraço, meus queridos. Fiquem com Deus. Muito obrigado.